E aí você que ama anatomia, e aí você que odeia anatomia, me chamo Leonardo Alves e você está no Anatomia do Léo. Hoje uma aula teórica, vamos sair da articulação do ombro e vamos para a articulação do cotovelo. Vamos ver os ossos e seus acidentes ósseos e vamos entender, para finalizar nossa aula, se aquele osso vai ser do membro superior direito ou esquerdo. Então, vamos para o vídeo. Iniciando nossa aula então, temos aqui na nossa tela os três ossos que vão compor a articulação do cotovelo e antebraço. Então nós temos aqui o húmero com sua porção distal. A gente já viu que a porção proximal do húmero vai compor a articulação do ombro. Aqui embaixo nós temos o rádio, lembrando que o rádio ele é mais lateral em relação à ulna, em contrapartida a ulna vai ser mais medial. E aí nós temos esses três ossos e vamos ter algumas articulações. Na articulação do cotovelo nós vamos ter a articulação húmero ulnar, que vai ligar obviamente o húmero da ulna, que vai permitir os movimentos de flexão e extensão. E ela é uma articulação do tipo gínglimo. E aqui uma articulação trocoide vai ser a articulação do rádio com a ulna, vai ser a articulação rádio ulnar proximal, que vai permitir os movimentos de pronação e supinação. Mas também a gente tem essa articulação entre o húmero e o rádio, formando então a articulação húmero radial. Resumindo, então, nós temos três ossos e três articulações no complexo aqui do cotovelo, onde vai ter o húmero se articulando com a ulna se articulando com o rádio e o rádio se articulando com o húmero. Porém, lá na porção mais distal, nós vamos ter também a articulação rádio-ulnar distal. Vou introduzir então falando sobre a ulna e o rádio, porque eu imagino que fica um pouco mais fácil de entender os acidentes ósseos do húmero quando a gente entende então a ulna e o rádio. A ulna então ela tem aqui essa face côncava, vai ser a incisura troclear. A gente vai ver já já o porquê troclear. Vai ter também o processo coronoide. Aqui na região posterior nós temos o olecrano. Aqui onde vai se articular a cabeça do rádio, que vai ser o local chamado de incisura radial. Nós temos também aqui a tuberosidade ulnar, onde será o ponto de inserção do músculo braquial. Ao longo da ulna nós temos o corpo da ulna. Uma coisa diferente na ulna é que o húmero, por exemplo, e o fêmur, eles têm sua cabeça situada na região proximal. A ulna não. A cabeça da ulna vai ser nessa porção mais distal aqui, essa superfície arredondada. E esse pontinho, situado aqui no mouse, vai ser o processo estiloide da ulna. E aí, como saber se essa ulna é do membro superior direito ou do membro superior esquerdo? Na aula de ossos do ombro, eu dei a seguinte ideia. Nós temos 6 informações e para a gente saber qual lado e ter uma imagem tridimensional desse osso, nós temos que, dessas 6 informações, saber no mínimo 3. Quais são essas informações? Dividido em 3 grupos. O primeiro grupo, superior ou inferior, são as 2 informações. Medial e lateral, no segundo grupo. E no terceiro grupo, anterior e posterior. Se eu sei um acidente ósseo que vai ser medial, outro acidente ósseo que vai ser inferior e outro acidente ósseo que vai ser posterior, então eu já tenho uma imagem tridimensional desse osso. Se eu tiver mais que 3 informações, melhor ainda. Então vamos colocar em prática. A gente sabe que essa parte aqui onde contém o olecrano, a incisura troclear, é superior em comparação com a cabeça da ulna e o processo estiloide. Beleza, já temos 2 informações bem interessantes do primeiro grupo. Sabemos também que o rádio vai se articular na região lateral da ulna, ou seja, a incisura radial vai ficar voltada para a lateral. Já temos outra informação. E agora, para saber se é anterior ou posterior, já sabemos que a incisura troclear fica voltada para anterior
e o olecrano está na região posterior do osso. Então, esse osso vai ser do membro superior direito. Temos agora o osso rádio, localizado na região lateral do antebraço. Ele tem em sua cabeça essa região um pouco mais clara. Tem esse buraquinho aqui que vai ser a fóvea articular da cabeça do rádio. Esse contorno mais fino aqui vai ser o colo do rádio. Essa proeminência óssea chamada de tuberosidade radial. Lá na una a gente tem a tuberosidade ulnar, que vai ser ponto de inserção para o músculo braquial. Aqui nós temos o ponto de inserção do bíceps braquial, que vai ser na tuberosidade radial. O corpo do rádio, e aqui embaixo nós temos a face articular carpal do rádio. Por que esse nome, carpal? Vai ser o local onde o rádio vai se articular com os ossos do carpo, em especial o osso escafoide. Olhando assim, o rádio é um osso um pouco mais diferente e difícil de entender o lado em que ele vai estar situado, se é no membro superior esquerdo ou direito. Mas é simples, vamos lá, superior e inferior. Superior nós temos a cabeça do rádio e aqui embaixo seria o lado oposto. No caso, a região inferior, que tem a presença da face articular carpal. A tuberosidade radial fica voltada para medial. Então, se essa proeminência está voltada para lateral, consequentemente, o outro lado será lateral. E para saber alguma estrutura que vai ser anterior ou posterior, vejam que aqui na face anterior ela é mais plana e até um pouco mais côncava, né, em relação à parte posterior, que é um pouco mais convexa, um pouco mais curva. Esse osso, então, também vai ser do membro superior direito. Vamos falar do húmero com os 3 ossos articulados, vai fazer um pouco mais de sentido. Eu vou falar só da região mais distal do húmero, porque já foi abordado a região proximal desse osso na aula de ossos do ombro. Então, nós temos aqui o corpo do húmero, o epicôndilo medial, que é o local de origem dos músculos flexores do punho e pronador redondo, e aqui o epicôndilo lateral, que vai ser o local de origem dos músculos extensores do punho e supinador. Se a gente for ver aqui, nós temos 2 fossas. A fossa mais lateral vai ser o local onde a cabeça do rádio vai se repousar, vamos dizer assim, quando a gente realizar o movimento de flexão do cotovelo. Então, essa fossa vai ser chamada de fossa radial. Enquanto o processo coronoide aqui da una, se a gente for ver o processo coronoide aqui, quando a gente realizar a flexão de cotovelo, ela vai se dirigir, vai fazer esse movimento, como o mouse está fazendo, e vai vir repousar, né, entre aspas, na fossa coronoide. Ou seja, a cabeça do rádio vai no movimento de flexão para a fossa radial, enquanto o processo coronoide vai para a fossa coronoide. Vejam que o rádio se articula com essa estrutura redonda aqui, que vai ser o capítulo. Enquanto, lembra que a gente falou da incisura troclear na una? Ela se chama incisura troclear porque ela vai se articular com a tróclea. E vejam que aqui na região posterior, o olecrano da una vai se articular lá na fossa do olecrano, na região posterior do húmero. Vejam que nós temos 3 estruturas terminadas com o nome radial. Quem são elas? A fossa radial, que fica no húmero, a tuberosidade radial, que fica realmente no rádio, e a incisura radial, que é onde a cabeça do rádio vai se articular. E a incisura radial vai estar localizada na una. A gente saber se o húmero vai ser do membro superior esquerdo ou direito, a gente já sabe que a cabeça do húmero vai estar na região superior e voltado para medial. A gente pode diferenciar também medial e lateral, é que o epicôndilo medial ele vai ser maior, mais proeminente quando comparado com o epicôndilo lateral. E aí, para saber algo
anterior e posterior, vejam a presença do capítulo e da tróclea bem definidos na região anterior, enquanto na parte de trás o capítulo não aparece, aparece só um pouco da tróclea. E a fossa do olecrano ela é única, ela não tem divisão nenhuma. Enquanto na região anterior nós temos uma divisão da fossa radial e da fossa coronoide. Então, esse é um osso novamente do membro superior direito. Então essa foi nossa primeira aula sobre articulação do cotovelo. Na próxima aula vamos ver a origem, inserção, ação e inervação dos músculos que constituem essa articulação. E eu aguardo você no próximo vídeo.